Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Thiago Pereira, que está cansado de explicar que a Terra não é plana. Muito bom. Eu sou o Thiago Pereira e, enfim, estou aqui para ver um pouco se a Terra é plana mesmo, né? Vamos lá. Eu quero apresentar meu amigo Davi Pompermayer, que está aqui com a gente, e quero fazer uma pergunta para ele. E aí, Davi? Darwin matou Deus? Eita! Já começou quente, é assim. Meu nome é Davi, Thiago fica aí me colocando em furada. Até onde eu sei, Darwin não é assassino, não. Mas vamos descobrir, quem sabe. Eu acho que esse papel tá mais pro Nietzsche. Tô aqui com a Leia, e que depois de bilhões e bilhões de anos, evoluiu da roça pra cidade. Brincadeira, todo respeito ao pessoal aí da área rural. Muito bom. Aí, ó, além de herege, vão me taxar de elitista. Mas é bom evoluir mesmo, com toda certeza. E aí, pessoal, sou a Leia e eu tô aqui com o Guto hoje, que, como pastor, já se deparou com muitas perguntas de ciência, como, por exemplo, se os seres humanos descendem do macaco, por que não continua macacos virando seres humanos? Gente, é cada homem que me aparece, mas essa eu nunca tive que responder, não, graças a Deus. Pois é, gente, estamos aqui de novo com o Davi Pompermayer e o Thiago Pereira para trocar aquela ideia com a gente sobre fé e ciência. Queria deixar os meus convidados aí à vontade para dar um salve para os nossos ouvintes. Vai lá, a palavra está com vocês. Thiago já me deixou na furada, e aí eu vou tentar responder aqui. Legal que o Thiago jogou essa, né? A gente está aqui tentando propor uma conversa entre criacionismo e evolucionismo e já bateu na tecla da tríade do mal, né? Darwin, Marx e Freud. Aí o Thiago me puxa um Nietzsche ainda, né? Aí o legal é que ninguém lê nenhum dos quatro e bate em todo mundo. Hoje a gente vai tentar trazer redenção para Darwin. Será que é possível Darwin pisar no céu? Puxa vida, hein? Difícil. Trazer redenção para Darwin aqui, uma redenção póstuma. Então, gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês. É um prazer muito grande poder falar sobre esse tema sempre, né? E é um tema que eu gosto muito de tratar. Como biólogo e como cristão, eu tenho um prazer muito grande poder conversar sobre esses temas. É um tema instigante, é um tema que não é, de fato, muito fácil, mas é um tema que vale muito a pena a gente conversar e vamos ver aí o que a gente consegue esclarecer um pouco sobre essa confusão que gira em torno desse tema, né, de criação, evolução. E, na verdade, tem um livro muito interessante que tem um título que já é instigante por causa disso. O livro começa assim: criação ou evolução? Precisamos escolher? Então essa vai ser a nossa pergunta aqui hoje, eu acho, né? Eita, só vem treta, assim, atrás de treta, que assim que é Muito bom. bom. Bom que o segura o ouvinte. Fica até o final que a gente vai responder essa pergunta, querido ouvinte. É isso aí. Mas agora fica aí com um momento de salves e recados, que daqui a pouco a gente volta. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo, nesse momento de salves e recados, esse momento que a gente interage, que eu mando um salve para você que interagiu com a gente ao longo da semana nas redes sociais. Mas antes, a gente não apresentou direito, né? Os convidados deste episódio, porque a gente já tá bem à vontade com eles, porque é o segundo episódio que eles gravam com a gente. Eles gravaram o episódio sobre fé e ciência. Deixa eu ver o número do episódio aqui, que eu já falo para você que não ouviu. Se você ainda não ouviu o episódio anterior que o Thiago Pereira e o Davi Pompermayer gravaram com a gente, basta você procurar no nosso feed o episódio 61 sobre fé e ciência, a importância do diálogo. Tá muito legal.
esse episódio, dá até um contexto para você entender algumas coisas que serão ditas aqui neste episódio. E o Thiago, ele é membro da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ele é biólogo e doutor em botânica. Então, para você ter uma noção um pouco melhor do nosso convidado e tudo mais, que é um cara que realmente entende do que está falando, junto com o Davi ali, que escreveu essa pauta pra gente. E os salves dessa semana vão para os nossos convidados do episódio anterior, que ficou muito bacana. Se você não ouviu ainda o episódio 63, História de Perrengues na Igreja, corre lá e dá uma ouvida que tá bem divertido e edificante também. A Natália, a Bibi e o Samuca participaram com a gente ali, contaram algumas histórias. E um salve para vocês, viu, meus queridos? E o salve vai pro Reinaldo Norato também, que tá sempre figurando por aqui, tá sempre compartilhando nos stories aí o nosso episódio, assim que sai. Reinaldo, muito massa ter você aí ouvindo a gente. E a gente quer saber quando que você vai voltar a gravar com a gente, fala com a gente aí. E um salve especial para nossa querida ouvinte Débora Fernandes, que eu encontrei com ela pessoalmente num evento que eu preguei na igreja dela. E aí ela foi muito carinhosa, né, com as palavras pra gente da equipe do podcast. Foi muito legal te conhecer, Débora. Continue ouvindo a gente aí, compartilhando com os amigos. A gente fica muito feliz. Também eu dei um adesivo pra Débora do podcast. Vai que você dá a sorte aí de encontrar com alguém da equipe do podcast pregando na sua igreja. Vai que você ganha um adesivo igual a Débora. E um salve especial pra Lectio Livraria, que compartilhou no seu perfil aí o episódio do Deus Pródigo, o episódio número 1 da série do Deus Pródigo, divulgando a gente, falando lá do livro que eles têm. Então, se você não ouviu, também recomendo a série do Deus Pródigo. Episódio 18, capítulo 1 da série do Deus Pródigo, ouve lá e tomara que você anime a ouvir o resto da série, que tá muito legal, que a gente fez uma resenha sobre todos os capítulos desse livro, que é leitura obrigatória. E um salve para você que chegou aqui pela primeira vez e tá ouvindo a gente e não tá entendendo muito bem o que é esse momento de salves e recados. Eu queria deixar um salve para você. Você que veio por indicação de algum amigo que já ouve a gente, ou talvez que gostou de algum episódio, ou para você que veio atraído pelo tema, né, de evolucionismo e criacionismo, fique bem à vontade. Somos um podcast de cosmovisão cristã, que falamos de atualidades, teologia, cultura pop e o que mais aparecer aí, tá bom? Seja bem-vindo, temos vários episódios aí construídos ao longo da nossa história de 5 anos de podcast. E os recadinhos, siga a gente nas redes sociais, só procurar lá Pocando Suas Ideias, que você vai encontrar a gente no Instagram, Twitter e Facebook. E você também pode entrar para o nosso grupo secreto de apoiadores, onde a gente troca uma ideia, a gente compartilha algumas coisas ali, a cantina. Para isso, basta abençoar a gente, se você puder, e se você gosta do nosso conteúdo. Lá no Apoia-se nós temos um perfil lá no apoia.se/podcast. Pode doar qualquer valor a partir de R$2 e me manda uma mensagem ali que você vai estar apto a entrar nesse grupo. E galera do grupo, a Rose, o Celso Juliano, a gente vai mandar o livro de vocês essa semana com um brindezinho especial, tá bom? Se você gostou de algum episódio, compartilhe com alguém, mande o link. Nós estamos no Spotify, no Deezer também. Os links estão sempre nas nossas redes sociais aqui. E a gente posta no YouTube também, com algum delay. Mas é só você procurar lá no YouTube, Pocando Suas Ideias, que você vai encontrar a gente também. E tem uma novidade para vocês. Vamos começar em breve uma série nova. Nós encerramos, no início do ano, a série do Deus Pródigo. Foi muito legal a gente compartilhar essa leitura e o que a gente achou dos capítulos do livro. E a gente vai começar uma série nova em breve aqui no podcast, do mesmo formato da série do Deus Pródigo lá. E se você tiver alguma indicação de livro bom pra gente fazer uma série, manda pra gente aí, que a gente vai ficar muito feliz e quem sabe a gente não faz essa leitura desse livro também. Agora aproveita aí esse episódio. Esse episódio tá muito bom. Vai ter momentos ali que você vai ter que ouvir mais de uma vez, voltar para tentar entender
que realmente tá de estourar as ideias, tá de pocar as ideias. E calma, não se desespera. Se você ficar com dúvida de alguma coisa ali, manda pra gente o recado ali em inbox que a gente pode tentar responder, tá bom? Lembrando que são teorias, tem gente que pensa diferente, você pode pensar diferente da gente também, e que seja um pontapé inicial para você pesquisar, estudar um pouquinho mais, tá bom? E se você não concordar, tudo bem, pode mandar pra gente, pode marcar a gente nas redes sociais que vai ser legal a gente trocar essa ideia. Então aproveita aí que esse episódio tá de pocar as ideias. Vamos lá então. Ser criacionista significa de forma mais básica acreditar que tudo se originou de Deus. Para além disso, existe uma divergência de explicações de como Deus ele realiza a sua criação. No meio do caminho, nós normalizamos a teoria da evolução como se ela fosse uma representante de uma afronta a Deus, ao Gênesis, às Escrituras e toda a ortodoxia que foi criada durante o tempo, toda a tradição da igreja. Mas isso é correto? Como nós podemos relacionar de uma forma honesta, justa e correta o criacionismo e a teoria da evolução? E junto a isso, qual que é a verdadeira mensagem que Deus se propõe a passar no seu relato da criação e durante a Bíblia? Muito bem, gente. Eu confesso para vocês que eu vou participar desse episódio aqui para aprender, porque eu sou bem fraco sobre essa temática e por isso a gente trouxe aqui o Thiago para esclarecer para a gente, para explicar um pouco mais sobre essa relação, né, que é tão complicada na igreja a princípio, né, que é a teoria da evolução e o criacionismo. Eu queria trazer já a primeira pergunta para o Thiago. O que significa ser criacionista? Muito bom, Guto. Eu acho que essa pergunta ela sempre tem que vir no início mesmo, para a gente poder pavimentar o caminho, como que a gente vai estruturar essa conversa, né? O Davi já trouxe ali, né, um indicativo que ser criacionista é acreditar que tudo se originou de Deus, né? Deus é o Criador e tudo que existe foi criado por meio do poder e da palavra de Deus. Isso é básico para nós. Então, acho que todo cristão, todo cristão, ele precisa afirmar isso como sua base de fé, né? No princípio, Deus criou todas as coisas. Nosso credo, o credo apostólico, diz que nós cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou seja, partimos de um pressuposto que todo cristão é um criacionista e não há como negociar essa questão, né? Todo cristão é criacionista porque ele crê que Deus criou todas as coisas. Então só existe uma opção para o universo. O universo foi criado. Tudo que existe foi criado. E curiosamente, quando a mídia, quando às vezes nas universidades, alguns professores em sala de aula soltam essa questão, né, de criacionismo, ou fulano é criacionista, geralmente isso vem carregado uma carga pejorativa muito grande, muito complicada. E eu acho que todos vocês já perceberam isso, né? Quando se diz criacionismo na mídia, ou quando se diz criacionista, isso parece que você está ofendendo alguém, né? Um deboche, assim, não. E como é que pode ser uma coisa dessa? Se todos os cristãos creem nisso, como é que isso pode ser um deboche? Como é que isso poderia estar incorreto? O que acontece é que existe uma definição muito estreita sobre o que é ser criacionista. E geralmente o que a mídia, o que alguns, né, tratam, é uma visão específica do que é ser criacionista. E geralmente essa visão diz respeito a uma visão específica que está falando de uma terra muito jovem, uma terra que teve início há cerca de entre 6 e 10 mil anos atrás, uma leitura, isso baseado numa leitura muito literal das escrituras, né, uma leitura que na verdade a gente chama de leitura muito literalista, e que entende que a Terra é muito jovem, que o processo de evolução, como descrito pela teoria de Darwin, né, não aconteceu, não pode ter ocorrido, e inclusive a questão de Big Bang, né, o Big Bang também não ocorreu, uma Terra e um universo com milhões, bilhões de anos também não existem. Essa é a visão criacionista que se passa quando geralmente se ataca essa visão, né, de forma debochada. Enfim, mas será que isso apenas é o criacionismo? Então, quando a gente vai olhar, que a gente tem, né, de conhecimento sobre
sobre o universo, sobre a vida, sobre como que as coisas aconteceram, como que as coisas se desenrolaram, a gente começa a perceber que, pera lá, a gente pode ter outras interpretações. O que a gente faz com a ciência do Big Bang? O que a gente faz com a ciência geológica? O que a gente faz com a biologia e a teoria da evolução? Como que a gente pode olhar para o que a ciência está dizendo e como que a gente pode encontrar alguma coerência com as escrituras sagradas? Então a gente tem que pensar por aí. E aí eu já vou dar uma dica aqui, que nós não temos só um criacionismo. E aí a gente começa a pensar legal aqui. A gente não tem um criacionismo apenas, a gente tem vários criacionismos. Em linhas gerais, a gente tem 3 principais, né, que a gente pode poder tratar aqui um pouco. A gente tem o que a gente chama de criacionismo da Terra Jovem, que o próprio nome já dá para entender, né? A gente tem um criacionismo de Terra Antiga, ou seja, que entende que a Terra pode ter seus bilhões de anos. E a gente tem o que a gente chama, e que tem sido cada vez mais conhecido e compreendido como uma opção viável, a ideia do criacionismo evolutivo, que é o que a gente vai tratar como ponto central aqui. Então a gente tem algumas opções aqui. Para lá. Então ser criacionista não é apenas entender que a Terra é jovem, é possível você ser um cristão, ser criacionista e compreender de outras formas o que vem a ser isso? Sim, é possível e a gente vai tentar esmiuçar um pouco aqui. Mas vou passar para o Davi, que eu acho que ele está querendo falar. Fala, Davi. Cara, é legal isso que o Thiago falou, né? Ser criacionista é muito além de acreditar que o mundo foi criado em 7 dias, né? E aí o Thiago mesmo, já fazendo propaganda para ele trabalha muito com a ideia de meio ambiente, né? De cuidado ambiental. Então a proposta que o Gênesis está trabalhando ali vai muito além da gente defender um relato exatamente literalista, sabe? Ser criacionista é entender que tudo que existe Deus criou, né? A gente acredita nesse relato ex nihilo, tudo foi feito a partir do nada, as coisas não foram feitas a partir de coisas já existentes, e isso implica um cuidado, né? É legal que ser criacionista não quer dizer que a gente tem que defender só uma narrativa, quer nos explicar toda uma forma de se relacionar com a criação de Deus. Então a gente percebe que o Gênesis é muito mais rico do que a minha narrativa tá certa, a sua tá errada, e a gente ficar nessa briga. Ser criacionista nos ensina uma forma de viver com o mundo, sabe? É Deus nos ensinando uma forma de cuidar da sua própria criação, de se relacionar com ela, se comunicar, de viver em harmonia. Ah, e outra coisa, antes de eu terminar. Isso que o Thiago falou é muito interessante. A gente tá na BC2, a gente abordou esse ano esse tema, né, dos criacionismos. E o interessante é que durante as apresentações mensais, a gente foi percebendo que dentro desses 3 criacionismos, né, existem ramificações. Então a coisa não é tão simples assim como só existem 3 posições. Por exemplo, dentro do criacionismo de Terra Antiga, existem ramificações que parecem a série do Loki, sabe? A linha do tempo sagrada e as ramificações. E aí você vai percebendo que apesar de não serem ramificações muito distintas, até porque fazem parte de uma principal, são coisas que são diferentes, não são a mesma coisa. E os seus defensores, apesar de se colocarem dentro de uma ramificação comum, eles discordam. Por exemplo, a própria ideia dos 7 dias, sabe? Aí vai entrar a questão do dia-era, dos períodos de 7 dias separados por períodos temporais. Então existem criacionismos diferentes, dentro desse criacionismo existem ramificações que nos mostram que a coisa é muito mais complexa e muito mais detalhada do que só defender 7 dias e comprar guerra contra os defensores de Darwin e da evolução. E aí, vocês já começaram a soltar expressões que eu conheço de ouvir falar, né? Criacionismo de Terra Jovem, vocês vão corrigir depois essas informações aqui, né? É aquela posição que eu acredito que a Terra tem alguns milhares de anos, né? Que segue mais ou menos ao que a literalidade da narrativa de Gênesis. E a Terra Antiga é essa de milhões de anos, e agora esse criacionismo evolucionista eu não conheço mesmo. Mas eu queria que o Thiago explicasse para a gente um pouco mais sobre esses tipos de criacionismo que existem. Ah, beleza, vamos lá. A gente tem tempo para um podcast de 5 horas? A gente vai continuar aqui. Muito bom, vamos embora. O Davi falou um negócio muito interessante, né? Existem esses tipos todos, ou seja, isso significa que há um debate que está ocorrendo, né? Existe um debate acadêmico, existe um debate teológico, e isso é muito bom, a gente entender que essas coisas estão
estão sendo conversadas, né? As cartas estão na mesa e nos centros acadêmicos, nos seminários, nas universidades, isso é um debate que está em jogo. Isso é muito importante para a gente entender que o diálogo se constrói assim e o conhecimento se constrói assim, né? Como que a gente interpreta as escrituras, como que a gente interpreta o livro de Gênesis, quais são os hebraístas que estão se debruçando sobre o texto de Gênesis lá nas minúcias daqueles termos em hebraico antigo, para entender o que se queria dizer com aquilo, o que os biólogos estão dizendo sobre a teoria que eles estão propondo na ciência, o que os cosmólogos estão dizendo, o que os geólogos estão dizendo. Ou seja, a gente não pode desmerecer que existe um debate em jogo. O problema é quando a gente ignora o debate e desmerece tudo que está em volta e fala só a minha visão que já está fechada, a minha visão oferece a melhor visão e a visão que tem todas as respostas. E isso é uma prepotência, isso é um problema que não deve ser um típico de um cristão, né? Um cristão deve ter humildade para entender que certas questões elas são complexas, elas são difíceis e existem irmãos em Cristo que estão interpretando de outra forma e tal, mas aí como é que fica a ortodoxia? A ortodoxia é um debate complicado, né? Mas mesmo assim a gente sabe que existem questões muito centrais à fé cristã, existem esses dogmas centrais, né? Existem questões que são mais periféricas, isso deveria ser mais óbvio para nós. Enfim, não é sobre isso a nossa discussão. Mas o que é importante a gente pensar de início também é que a gente precisa entender que essas visões, elas são visões possíveis. A gente precisa pelo menos reconhecer, mesmo que eu não concorde, né? Mesmo que eu discorde do meu irmão porque eu acho que a Terra é antiga, eu acho que a Terra é jovem, eu acho que a evolução é plausível, eu preciso pelo menos admitir, ou pelo menos essa é uma visão que a visão dialogal impõe, né? Eu preciso admitir que são visões possíveis. São posições viáveis para que um cristão comprometido com o evangelho, comprometido com a ortodoxia das escrituras, da tradição cristã, ele pode assumir. E aí eu vou ressaltar isso aqui. São visões que não comprometem essa sua fé, essa sua confissão de fé. Tá? Isso é muito interessante da gente colocar no começo. Ou seja, você pode assumir uma visão de terra jovem? Sim, e está tudo bem. Você pode assumir uma visão de terra antiga? Sim, e está tudo bem também. Você pode assumir uma visão de criacionismo evolutivo? Sim, também, e está tudo bem com você. Esse é o tipo de diálogo que nós gostamos de trazer, de entender que a gente não precisa cancelar o outro, a gente não precisa inviabilizar o debate com o outro porque ele tem uma visão divergente. Então, Guto, eu fiz essa digressão aqui, mas vamos voltar na sua pergunta. Então, o que são esses tipos? O que são esses tipos, então, de criacionismos? Criacionismo de terra jovem, em linhas muito gerais. É essa leitura muito literalista das escrituras, entendendo que Gênesis ele não tem elementos poéticos ou elementos mitológicos, ele não tem elementos metafóricos ou simbólicos. Gênesis é estritamente um texto histórico e que traz informações científicas corretas, no sentido de que o que tem em Gênesis é ciência. E a leitura dos dias são aqueles dias sequenciais de 24 horas, onde tudo aconteceu exatamente com uma leitura ao pé da letra do que está ali naquele texto. E com base naquela leitura das genealogias, né, em Gênesis 5 principalmente, você consegue fazer uma contagem de tempo e você chega aí numa média de uma Terra, de uma existência, né, não só da Terra, do universo todo, de cerca de 6.000 anos. Pronto, nós temos uma Terra que é muito jovem e que a fonte mais confiável para a gente ter esse cálculo é a Bíblia. Mas e como é que você faz para ler os sedimentos geológicos? E como que você faz para ler as camadas de deposição da Terra e as leituras de distância do universo? São possíveis, mas elas não são tão confiáveis quanto as escrituras. Então, as escrituras, elas ditam as normas sobre como que a gente calcula o tempo. Enfim, essa é a visão da Terra Jovem. Davi ia falar alguma coisa? Cara, só fazer uma explicação da diferença entre literal e literalista. Não sei se a gente abordou. Talvez ela fique um pouco confusa, né? Uhum. É porque literal a gente coloca no sentido que o autor emprega, né? Literalista, ele rompe um pouco com isso, né? Vamos tentar usar uma analogia aqui, imagina. A gente foi jogar a bola, aí o Thiago fala bem assim, Davi, quantos gols você fez? Aí eu falo, eu fiz uns 500 gols. É possível fazer 500 gols em uma hora de pelada? Rapaz, eu acho difícil, né? Mas o Guto do meu lado, ele entendeu o que eu disse, ele entendeu que eu fiz muitos gols e
Essa foi a minha expressão, uma expressão exagerada. Eu não quis dizer quantos eu fiz, eu quis dizer que eu fiz muitos. O literalismo não é entender que eu fiz muitos, é tomar os 500 como verdade. Então a Leia, que vai ler isso daqui a 2000 anos, vai pensar, putz, esse Davi joga muita bola, porque para fazer 500 gols numa pelada de 1 hora, o cara deve ser incrível. E na verdade não, eu só sou um jogador razoável, que tive uma boa pelada, fiz alguns gols a mais do que o normal e exagerei na minha linguagem, mas para aquele período ele é super compreensível. O literalismo é isso, tentar fazer uma leitura que vai além do que o autor colocou. O literal não. O literal, nesse sentido que a gente emprega, é entender esses 500 como um exagero proposital. Não é uma mentira, entende? Eu exagerei de propósito. O literalismo não. É ele colocar esses 500 como verdade e, de certa forma, aí vai um pouco da minha opinião também, ele rompe um pouco com o sentido original, né? Maravilha, Davi. Você vê, o Davi ele fez essa intervenção aqui simplesmente para falar que daqui a 2000 anos ele quer ser reconhecido como um grande jogador de futebol, cara. Olha aí. Maior do que Pelé, ele quer ser. Artilheiro. Quem foi o Romário? Muito bom. Mas continuando aqui, vamos lá então. A segunda visão, né? A segunda opção, talvez, depois do criacionismo da Terra Jovem, é o criacionismo da Terra Antiga. O criacionismo da Terra Antiga, como o Davi falou, ele tem várias nuances, ele tem muitas opções aí para a gente, e que se baseiam principalmente em como que a gente interpreta os 7 dias, né? Os 6 dias de criação mais o dia de descanso. Então os autores divergem bastante nisso, não dá para a gente explicar tanto aqui por causa do espaço, mas todos eles concordam que o que a ciência geológica, né, o que a geologia tem mostrado quando faz a datação da Terra através de métodos de datação, e não só de carbono, tá, gente? Carbono, na verdade, é um método muito simples e para datar a Terra, a gente usa outros métodos. Os métodos eu já ouvi muito sobre carbono 14. Então, a gente usa muito ele para falar da idade da Terra, né? Pois é, então. O método de carbono 14, ele não é útil para datar a Terra, porque o método de carbono 14 ele data elementos muito recentes na história da Terra. Então, para a gente datar coisas muito antigas, a gente precisa de outros elementos. Aí a gente tem urânio, tório, metais pesados que a gente usa e a gente identifica nas rochas, identifica os minerais que estão presentes nas rochas, né? E que têm ligação com o universo, enfim, né? E que a gente consegue fazer todo esse cálculo de tempo que, por exemplo, um elemento químico demora para decair em outro elemento químico, enfim. Por causa disso, a ciência de datação é uma ciência muito robusta, uma ciência que está sendo desenvolvida aí já há quase um século e que tem tido desenvolvimentos cada vez melhores, né? Então, a datação tem sido cada vez mais refinada. Por exemplo, um método de datação que dava uma diferença. Esse negócio aqui foi datado, então ele cerca de 1 milhão de anos, mais ou menos 100 mil. Eu falei, nossa, mas que margem de erro enorme, né? Agora não, agora a gente tem 1 milhão de anos, mais ou menos 1000. E já muda, né, a escala, né? Então, existe um refinamento, existe uma ciência muito robusta de datação. Então, o que acontece? O pessoal que defende a Terra Antiga entende que essa ciência ela realmente é confiável, é uma ciência que a gente não pode ignorar, e ela está mostrando que a Terra ela é muito antiga e os cálculos mais corretos que têm sido feito hoje, que tem sido consenso, é que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. É muita coisa, bilhões. E eles também concordam que os métodos de datação do universo, que é mais antigo ainda, mostra que o universo tem 13,8 bilhões de anos, ou seja, a Terra não tem nem metade disso, entendem que essa datação também é confiável. Entendem que ela também está baseada em cálculos matemáticos, em modelos cosmológicos e várias evidências sobre a velocidade da luz, sobre, enfim, vários elementos das forças presentes no universo e como que a teoria da relatividade, por exemplo, de Einstein se coloca. Enfim, tudo isso dá uma solidez e dá uma garantia de que essa datação está correta. Então eles entendem isso. Então a gente não pode negar isso. Se a natureza está nos dizendo isso, se a natureza é criada por Deus, existe uma metáfora muito legal que é a ideia dos livros de Deus, né? A gente tem as escrituras, mas a gente também tem a própria natureza que está revelando o Criador. Então, se a natureza está nos mostrando isso através da ciência, e se a ciência está lendo corretamente, né, a gente não pode ignorar esse negócio. Então, a gente vai entender que a Terra é antiga, o universo é antigo, e a leitura de Gênesis
ela precisa ser aprimorada, né? Essa leitura literalista, como o Davi bem explicou, ela parece que está perdendo alguma coisa. Então, como é que a gente pode ler? A gente pode entender que os dias em Gênesis, eles podem significar longas eras. Eu acho que todo mundo já passou por esse período, assim, às vezes na igreja, de ter essa sacada, opa, pera lá, talvez um dia aqui seja mais do que 24 horas, né? Pode ser um período muito longo. Eu nunca tive essa sacada não, gente. Meu Deus. Mas você pode estar tendo agora essa sacada. Não, agora. Mas eu acho que é porque fala assim, e foi manhã, tarde, noite, o primeiro dia. Aí eu acho que é por isso que a gente... Não, então foi 24 horas, né? Mas faz completo sentido que não existia 24 horas. Desculpa a minha... eu sou ruim de decorar as coisas, né? Em qual dia que foi criado o Sol? Vocês sabem aí, de cor aí? É no quarto dia. Então, como é que tinha 24 horas se o Sol não foi criado no quarto dia? Pois é. Então, aí a gente começa a ter umas dificuldades de entender como que a gente tinha dia se não tinha Sol para contar o dia, né? Exatamente. Existem explicações da Terra Jovem para isso? Existem. Existem explicações da Terra Antiga? Também existem. Mas isso mostra como que a gente tem leituras possíveis do livro de Gênesis, né? Então, para a gente falar aqui de leituras de Gênesis, a gente pode demorar mais outras 5 horas, além das que a gente já está falando. Então é isso, o pessoal da Terra Jovem entende que a leitura dos dias ela é fundamental para entender isso. Pode ser que esses dias sejam longas eras, e essa é uma das visões principais, mas pode ser que esses dias sejam de fato, Leia, dias de 24 horas. Só que entre eles há longas eras. Então isso pode fazer uma diferença, entendeu? Nossa, pode ser. Então eu não preciso necessariamente, na ideia da Terra Antiga... também explode, né? Já explodiu algumas vezes. Leia foi convertida para a Terra Antiga. Então, existem opções aqui. Enfim, a gente pode ficar com essas, né? Entre dias de 24 horas terem longas eras, ou os dias são de fato longas eras. São possibilidades. Mas como assim? A gente pode ler o texto assim? Como o texto ele tem algumas coisas meio vagas, ele permite que isso aconteça. O termo em hebraico, ele também é ambíguo. O termo usado lá no hebraico para dia, ele também serve para 24 horas e serve para longos períodos. Então, é heresia? Não é heresia, porque isso se baseia em questões sobre a leitura do texto. Vai lá, Davi. Vou defender o Thiago aqui na questão das lacunas de Gênesis, né? Eu gosto muito de traçar o paralelo Apocalipse e Gênesis do que o contrário. E aí, ouvinte, se você se sente ofendido, eu também falo de mim mesmo, que eu coloco nesse meio, que eu acho que o Apocalipse nos mostra como a gente lê mal a Bíblia, né? Nos mostra como a gente é meio burro. E aí, eu tô nesse burro também. Então, se você se sente ofendido, eu também estou me ofendendo. Mas o Apocalipse, ele mostra como o texto da Bíblia, ele não é essa novela que a gente está acostumado, sabe? O texto da Bíblia não é uma narrativa... O Apocalipse, o Gênesis, não é o livro do Harry Potter, um início, meio e fim, preenchendo todos os espaços, se tem uma lacuna, uma falha do autor, e a gente vai malhar esse autor. O Apocalipse, a gente consegue olhar para ele e perceber que tem algumas lacunas propositais, que ele nos dá uma direção, mas ele não nos explica tudo. E tá tudo bem, porque a proposta dele é essa. O Gênesis, ele também traça essa linha, sabe? Tipo, ele nos joga uma direção, mas ele deixa algumas lacunas propositais. É do texto isso. Isso não é uma falha da Bíblia, não é uma falha de Deus. E aí vem aquela, né? Deus pode fazer tudo, mas nem tudo que ele pode, ele faz, né? E nem todas as perguntas que a gente quer que o texto responde, o autor está proposto a responder. Nem todas as perguntas que a gente quer que o texto responda hoje, no século XXI, mais de 3.000 anos de diferença desde que o texto de Gênesis foi escrito, ele se propõe a responder. E aí, meu ouvinte, mais uma vez, né? Se você está insatisfeito com as perguntas que Deus espera Moisés a escrever, aí você já é uma questão que você pode tratar direto com Jesus. E espera chegar no céu, né? Mas eu acho que essa é a beleza da Bíblia, desses mistérios que ficam aí no ar. Eu gosto disso, eu acho legal. Eu concordo com você. Isso deve trabalhar a nossa humildade, né? A gente, às vezes, é muito arrogante ao olhar para o texto, como se a gente fosse senhor daquilo.
E a gente precisa ter muita humildade ao olhar para o texto bíblico e entender até onde eu posso ir, até o que eu posso extrair daquele texto e o que eu já estou extrapolando e o que eu estou inserindo no texto. Né? Muitas vezes a gente não interpreta o texto, a gente interpreta o que não está ali. Né? E não está escrito. Sim. E eu estou interpretando. E aí eu vou criando várias teorias, especulações. Enfim, é por isso que a gente precisa de uma boa exegese do texto, uma boa hermenêutica, para a gente entender o que o texto está querendo dizer. E se você parar a pensar, o relato de Gênesis ele está em uma página da Bíblia. Ou seja, tudo que a Bíblia tem a dizer, talvez, né, sobre o início do universo, da vida do universo e tudo mais, o grande mistério da existência, está em uma página. Aí você vai olhar, por exemplo, o que a ciência cosmológica já disse sobre o universo em si. E você tem milhões e milhões de páginas só nos últimos 100 anos, por exemplo, né, da existência humana. Você tem uma ciência muito robusta produzida aí nos últimos 100 anos. Assim, estou pensando só nos últimos 100 anos para ter essa escala, né, de quanto que a gente já produziu, quanto que a gente tem. Então, como que eu posso desmerecer todo o conhecimento que já foi encontrado pela ciência, que já ocupa esses milhões e milhões de páginas, e achar que aquela única página de Gênesis vai me dar informação suficiente? Ela não me dá informação suficiente porque não é o propósito dela, e tem a ver com essa questão do propósito. O propósito das Escrituras é nos contar uma história, né? A história de Deus, a história dessa narrativa sobre o plano de redenção, e ela é suficiente para isso. Ela é totalmente suficiente para isso. Mas ela não se propõe a ensinar ciência. A ciência é uma coisa que nós desenvolvemos para conhecer a própria criação de Deus, né? E aí a gente tem esses dois aspectos que a gente não pode negligenciar. Eu acho que o Guto ia falar alguma coisa? Não, eu só estou concordando mesmo. Beleza. Então, deixa eu dar uma complementada rapidinho, Thiago. Que essa parte histórica é uma das poucas que eu posso jogar aqui. Você que é o cara da biologia. Não, é porque o Thiago ele falou essa ideia de quanto a gente já produziu ciência nesses últimos anos e da relação da página do Gênesis, né? E aí isso mostra uma coisa que parece muito óbvia, mas a gente esquece. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê como pessoas que vivem no século XXI. Isso é muito diferente de ler a Bíblia como alguém que viveu ali em 1300, 1500 a.C., mais ou menos a datação do Gênesis, sabe? E aí, qual que é a diferença? Porque quando a gente não nasce com um download neutro na nossa cabeça, sabe? Então, vamos pensar o seguinte, imagina um objeto que ele é jogado no rio, lá do início. E aí ele vai descendo o rio até chegar lá embaixo. Esse rio ele não é homogêneo, sabe? Tem pedras no caminho, o trajeto é diferente. Então, cada parte desse rio, o mesmo objeto, ele é analisado de uma forma diferente, sabe? O papel do historiador e de quem interpreta esse objeto é pular nesse rio, agarrar o objeto e nadar contra a correnteza até chegar lá em cima. E aí você que já nadou contra a correnteza sabe como é difícil, né? Agora imagina nadar contra uma correnteza de mais de 3.000 anos, sabe? A gente já tem uma dificuldade de pensar como nossos pais, nossos avós, as pessoas que viveram 100 anos antes de nós. Agora imagina pensar como alguém de 3.000 anos atrás, sabe? Há 3.000 anos atrás existiam dúvidas e questionamentos que não existem hoje. E hoje existem dúvidas e questionamentos que não existiam naquela época. E aí eu sou super a favor da atualidade da Bíblia, que ela é inerrante e tudo mais. Mas eu acho que a atemporalidade da Bíblia, ela só é entendida quando a gente entende a mensagem temporal dela, sabe? E aí com Gênesis a gente tem que entender isso também. O Thiago ele foi muito assertivo nisso. Não existe algo como ciência moderna nessa época onde o Gênesis ele foi criado. E aí, se você percebe que o Gênesis ele tem 40 capítulos, não lembro agora, e ele gasta poucos, assim, para o relato da criação, você vai perceber que o relato em si nem é a parte mais importante do Gênesis. A mensagem principal não é a criação em si, não só a criação ali. Tem outras coisas ocorrendo nesse livro que o autor gasta tempo. E você vai percebendo o grosso da mensagem não é narrar passo a passo de como Deus pega a matéria e modela para criar o mundo. Existe uma mensagem muito mais forte ali que Moisés, ou sei lá, você que não acredita que Moisés escreveu o Gênesis. Olha a treta aí, ó. Olha a treta.
que ele tá preocupado, sabe? Me parece, assim, essa é a minha opinião, me parece que o Gênesis está muito mais preocupado em fazer um pano de fundo para o Êxodo e fazer todo um contraponto com todas essas cosmogonias da época, do que propriamente narrar ali como é que Deus pega o barro e faz um homem. E aí eu não tô sendo irônico, tá? Se você se sentiu escandalizado, me desculpa. Eu respeito a sua opinião, apesar de discordar dela. Muito bom, Davi. Excelente, cara. É por aí mesmo. Enfim, né? Acho que a nossa pergunta, a resposta tá indo longe, mas é bom, tá muito bom a conversa. E então acho que para finalizar essa sessão aqui da nossa gravação, a gente falou sobre a Terra Jovem, criacionismo da Terra Jovem, a gente falou sobre o criacionismo da Terra Antiga, com todas essas opções que a gente tem. E aí existe esse tal criacionismo evolutivo, quase ninguém ouviu falar disso, né? Como assim? Existe isso? Tem gente que chama essa visão de uma palavra que eu não gosto, que é a tal do evoteísmo. Muita gente ouviu falar, o evoteísmo, o evolucionismo teísta. Evolucionismo teísta, ele tem o próprio nome, o próprio termo, ele já traz algumas complicações. Primeiro, por trazer evolucionismo como uma visão de mundo, onde eu encaixo o teísmo, sabe? Assim, a minha visão de mundo é evolucionista e eu encaixo Deus ali, e não é essa a ideia. A minha visão é o contrário. Então, o que eu estou trazendo aqui é criacionismo evolutivo. A minha visão de mundo é criacionista. Ela é intrinsecamente teísta, é Deus que está acima de todas as coisas. E a evolução, ela surge como um derivado disso, né? Assim, ela surge como algo que está dentro da criação de Deus. Mas como assim? Então, é possível que a gente compreenda que a Terra é antiga. Isso o outro grupo já compreende, né? Mas a diferença é que o outro grupo da Terra Antiga, ele compreende que a ciência geológica e astronômica, cosmológica, é viável, ou é plausível, mas eles ainda têm muita dificuldade com a ciência biológica, que traz esse mecanismo aí da evolução. O criacionismo evolutivo, não. Ele entende muito bem e aceita muito bem a ciência geológica, a datação da Terra, do universo, e ele aceita também essa teoria biológica sobre o mecanismo que faz com que a vida se desenvolva. E ele não vê dificuldade nisso. E isso é o nosso ponto-chave. O criacionismo evolutivo entende que a criação ocorreu, como no relato de Gênesis está explicado, né? E o mecanismo que Deus utilizou para que os seres vivos viessem à existência foi o mecanismo da evolução. Ou seja, todas as espécies surgiram através de um mecanismo evolutivo que sempre esteve em operação desde o início da criação dos seres vivos, né? E continua em operação até hoje, né? Um mecanismo que é contínuo. E essa foi a forma como Deus utilizou para criar as espécies. É por isso que a teoria da evolução, ela precisa ser bem compreendida aqui agora. O que é, então, essa teoria da evolução? Mas, nossa, eu ouvi que a teoria da evolução diz que não existe Deus. Ou a teoria da evolução diz que tudo acontece pelo acaso. Ou eu ouvi também por aí que a teoria da evolução diz que tudo é guiado por forças cegas. Não existe possibilidade de Deus estar presente ali. Gente, então agora é o momento... A teoria da evolução não diz essas coisas. Ninguém nunca disse essas coisas como se isso fosse a teoria da evolução. Quando vocês ouvem falar sobre isso, que a teoria da evolução matou Deus, que a teoria da evolução elimina Deus, que a teoria da evolução só acontece pelo acaso e que são forças cegas, isso não são afirmações científicas. Essas são afirmações de cientistas ateus, que tem a ver com a visão de mundo daquele cientista e não tem a ver com a teoria da evolução em si. Tá? Esse é um ponto-chave que a gente precisa ter aqui. Então, nós criamos muitas barreiras com a teoria da evolução porque nós compramos algo que um cientista ateu está vendendo para a gente. O que o cientista ateu está vendendo é: a minha teoria está eliminando Deus. Ou seja, ele se apropriou da teoria, ele se apropriou de uma filosofia de mundo, uma visão de mundo que nega Deus. Nós, como cristãos, devemos olhar para a teoria científica e falar: opa, pera lá, não é isso que a teoria científica está dizendo. A teoria, ela está dizendo, ela está propondo um mecanismo, e é isso que teorias fazem, né? Teorias, elas testam hipóteses, elas compreendem como as coisas estão funcionando ali da melhor forma possível, como é possível ser compreendido, e elas tentam explicar por que isso está acontecendo daquele jeito. E foi isso que Darwin fez. E aí a gente vai lá em Darwin. O Darwin, ele buscou basicamente isso. Ao estudar como que as espécies podem se desenvolver e como é que a gente pode ter espécies tão parecidas, espécies tão diferentes, e mais ainda, como que eu posso ter espécies que já não existem mais, já foram extintas e são tão diferentes das espécies que tem hoje. Como é que eu posso ter, ainda mais, como é que eu posso ter espécies já extintas que se extinguiram em tempos diferentes?
E por que isso acontece desse jeito? Como que a vida ela se diversificou, ou como que ela se diversifica, e por que a gente tem seres tão diferentes, e aqueles que parecem tanto, e aqueles que... Como que funciona? Parece que tem um parentesco aí nessa coisa. Então, o Darwin, estudando isso, ele buscou e ele propôs um mecanismo para que isso acontecesse, um mecanismo de seleção natural, que ele deu o nome de mecanismo de seleção natural, né? Essa é a base da teoria da evolução. E ele propôs isso, o livro dele é de 1859, já tem 160 anos. Nesses 160 anos, essa ciência por trás dessa proposta dele, né, foi incorporando novos conhecimentos. Na época, ele não sabia nem o que era DNA, ele não sabia o que era genética, ele não sabia o que era biologia molecular, ele não sabia de nada disso. Ele propôs algo muito rudimentar, mas bom, tinha uma base interessante. Nesses 160 anos, várias outras ciências da área da biologia foram incorporando conhecimento e foram mostrando que aquilo ali parece que está funcionando do jeito que ele propôs. Em nenhum momento se disse que Deus morreu, que Deus não fazia parte disso. Em nenhum momento se disse que Deus estava de fora desse processo. O que aconteceu foi, quando um ateu olhou para esse mecanismo, ele falou, opa, se a gente tem uma explicação aqui totalmente natural, né, uma explicação naturalista, parece que eu não preciso mais de Deus. E se o cara já é um ateu, se um cara já é uma pessoa que olha para o mundo e não quer ver Deus, ele achou, pera lá, então eu vou me apegar a isso e vou inferir outras coisas. E muitas vezes ele inferiu que Deus não precisa mais estar presente. Da mesma forma, os cristãos olharam, e muitos cristãos na época de fato fizeram isso. Darwin tinha muitos amigos que ele se correspondia, que eram cristãos, olharam para aquilo e falaram, opa, que interessante. Você tem um mecanismo aqui, e como eu sou um cristão, eu estou vendo que esse foi o processo que Deus utilizou para criar as coisas. Esse é um processo que é muito plausível que Deus tenha utilizado para trazer a vida e os seres vivos à existência, né, as espécies. E assim as coisas deveriam ser, né? Tipo, de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com o que eu penso sobre Deus, eu devo olhar para uma teoria científica e aí a minha visão de mundo que vai dizer se Deus está ali ou não, porque eu já vejo isso de acordo com os meus pressupostos. Então, para o criacionismo evolutivo, ele olha para a teoria da evolução a partir desse prisma. Eu olho para a teoria da evolução já entendendo que Deus é o criador, e se eu estou vendo esse mecanismo na natureza, Deus é o responsável por isso. Em linhas muito gerais, é isso que o criacionismo evolutivo tem a propor, né? Legal que o Thiago tocou nessa ideia de que não é nem o próprio Darwin que queria essa briga, né? O pessoal bate muito na ideia do ateísmo de Darwin, e todo problema que Darwin vê com Deus não tem nada a ver com a teoria da evolução, né? O Thiago ele pode me corrigir, mas se eu não me engano, o livro Nas Origens das Espécies tem uma referência da Bíblia, das Escrituras, ou não? No primeiro volume. Existem referências a uma visão de mundo que era própria do século XIX, que considerava muito a ideia, né, de uma visão teísta do mundo, era muito conhecida. O próprio Darwin, ele foi... Olha aí, gente. Darwin foi para o seminário. Reverendo Darwin. No início dos estudos acadêmicos dele, ele... Um negócio que ninguém fala. Sim, imagina Gênesis, imagina Darwin lendo Gênesis na igreja. Pois é, então. A questão é que, só fazendo um parênteses aí sobre a fé de Darwin, né? O Darwin, ele, como bom inglês, né, ele tinha toda essa tradição cristã, reformada, né? Reformada não, desculpa, da protestante, por causa da igreja anglicana, porque é da reforma protestante, mas não é reformado, né? É anglicano. Mas ele tinha toda essa tradição, ele foi criado, inclusive ele ia para o seminário, chegou a ir para o seminário, mas viu que não era aquilo para ele, e depois ele fez naturalismo e a filosofia natural, que se chamava na época, né? E se tornou um naturalista. E aí, com os estudos da natureza e com ele tem uma história incrível de viagem pelo mundo, né? Ele fez uma viagem de 5 anos a bordo de um navio que cruzou a Terra, saiu da Inglaterra, passou aqui pela América, ancorou no Brasil, inclusive, acho que no Salvador, no Rio, deu a volta na América, foi para a Austrália e depois voltou para a Inglaterra. Então, nesses 5 anos, Darwin olhou a natureza e viu e conheceu seres vivos e natureza exuberante de todo o planeta, e a partir disso ele começou a formular algumas ideias e desenvolver essas hipóteses que estavam na mente dele, né?
e com isso ele formulou a teoria dele no final das contas. De fato, com o passar do tempo, ele não cultivou a sua fé cristã, então ele não era um cristão verdadeiro, né? Ele acabou não indo para um caminho cristão e ele, no final da vida, se tornou um agnóstico e ele se considerava um agnóstico. Ele nunca se considerou ateu, mas ele se considerava agnóstico e o problema dele com Deus, para falar sobre o que o Davi disse, o problema dele com Deus era o problema do mal. Eu acho que é um problema que até hoje é insolúvel, aí, né? Os filósofos se debruçam, os teólogos se debruçam sobre isso, como explicar a existência do mal na humanidade, na natureza, enfim. E o problema de Darwin era esse. E ele teve uma filha que morreu com 10 ou 12 anos, e eu acho que isso foi a gota d'água para ele. Ele não conseguia aceitar a morte da filha, e como que um Deus, como o Deus pregado pelos cristãos... Enfim, esse era o problema que Darwin tinha com Deus, para pensar assim. Mas ele, com todo o conhecimento teológico que ele tinha e acadêmico, ele nunca viu problema de fato com a teoria que ele estava propondo com uma teologia cristã. Ele mesmo falava, e com as suas cartas ele fala, olha, alguns podem achar difícil isso aqui, mas em nenhum momento a minha teoria está querendo tirar Deus da jogada. A minha teoria ela pode se encaixar perfeitamente com a existência de um Deus sem problema algum. Então esse é o contexto onde a teoria da evolução surgiu. Darwin acabou de botar o pé no céu. Conseguimos redimir Darwin, porque o problema do mal tá tranquilo. Para a igreja, o ruim mesmo é a evolução. Eu não tô querendo trazer mais coisa de fora da pauta, mas quando você fala do criacionismo evolutivo, eu lembrei do design inteligente. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Ótima pergunta. E são coisas bem diferentes. Primeiro porque o criacionismo evolutivo, por isso que eu coloquei essas 3 opções, né, de criacionismos como linhas gerais do criacionismo. O design inteligente não é uma proposta de criacionismo. Então como assim? Pera lá, mas eu ouvi, sei lá, alguma palestra, ouvi alguém explicando e o design inteligente parece que tem a ver com criacionismo, mas não é? Não é. Por quê? Essas 3 opções primeiras, elas são nitidamente confessionais. Eu estou falando de criacionismo porque eu creio em um Deus, e esse Deus é o nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, é a Trindade, né? É uma fé trinitária, se a gente parar para pensar assim. É uma fé na Trindade como o Deus que nós cremos e que é Criador de todas as coisas por meio do Espírito e através do Filho, né? Que é a palavra. Essa é a ideia que nós temos de criação. E essa ideia ela se encaixa para essas 3 que nós oferecemos aqui. O design inteligente ele não é uma proposta confessional. O design inteligente ele busca ser uma proposta científica. E o que o design inteligente quer propor, e ele não tem nenhuma teoria sobre a origem das coisas, ou sobre evolução, ou sobre... Enfim, ele não quer propor nada disso. O que o design inteligente quer propor é uma teoria científica que é possível você encontrar na natureza elementos que não podem ser explicados por nenhuma outra explicação que não seja a existência de um designer, um planejador. Uma proposta científica onde nós vamos encontrar na natureza fenômenos ou mecanismos cuja explicação científica é um designer. A minha hipótese científica é essa, e a formulação, né, da teoria do design inteligente é como que nós vamos explicar isso. Na ciência, a gente busca, através do método científico, encontrar como que a gente explica as coisas. Enfim, né? Quais que são os fatores explicativos para aquelas perguntas e para aquelas coisas que a gente ainda não entendeu. Então, a busca de causas, né? Causas e efeitos. A ideia de um designer, ela está aí há séculos, na verdade, há milênios. Desde Aristóteles a gente tem, e de Platão e Aristóteles a gente tem ideias sobre como que funcionam, de onde que as coisas vêm e se tem alguma coisa por trás, né? Se tem algum designer. Então, a ideia de design é muito antiga. No século XIX, aí, na época que Darwin estava... Essa ideia já era uma ideia forte que recuperava lá dos gregos alguma coisa. Então, a ideia de design, ela sempre esteve presente. Existe um designer por trás? Existe alguém que planejou? Não necessariamente esse criador que é o nosso Deus, essa trindade. Mas existe um elemento, um ser superior, um grande arquiteto? Existe uma entidade que fez isso? Ou tudo isso aqui existe ao acaso, sem ninguém ter colocado a mão? Essa é a grande pergunta da vida, do universo e tudo mais também, né? O design inteligente ele vem com uma teoria recente,
Mas esse debate é antigo, mas a teoria do design inteligente é uma teoria recente, ela vem da década de 90. E alguns pesquisadores, um círculo de pesquisadores lá nos Estados Unidos, eles propuseram essa teoria, mostrando alguns argumentos para mostrar que alguns mecanismos, alguns fenômenos só podem ser explicados pela existência de um designer. Mas quem é esse designer? É Deus? Eles não propõem quem seja. Ou seja, não é uma proposta confessional, não é uma proposta cristã. É uma proposta que quer simplesmente afirmar que existe um designer. Se esse designer é esse Deus que nós cremos, se esse designer é o Alá, se esse designer é Shiva, se o que quer que seja, ela se encaixa, né, se encaixaria nessa explicação. Entendeu? Então, o design inteligente, dentro dessas visões criacionistas, ele meio que corre por fora por causa disso. Nossa, mas eu vi uma palestra, a pessoa dizendo do design inteligente e falando de criacionismo. Porque muitas vezes elas caminham juntas. Ou muitas vezes se associam uma coisa à outra. Mas pessoas que defendem o design inteligente geralmente podem ter visões muito diferentes e díspares aí, né? Às vezes tem gente no design inteligente que concorda com o criacionismo da Terra Jovem. É um cristão e é Terra Jovem. Às vezes tem aquele no design inteligente, um outro defensor, que defende a mesma teoria do design inteligente, mas ele é criacionista de Terra Antiga. Mas que salada, né? É uma salada, assim. Então, a gente não pode fazer essa ligação muito estreita entre design inteligente e criacionismo da Terra Jovem, que muitas vezes parece que vem junto, mas não está junto. Entendi. Foi boa a explicação. Então, eu queria que você falasse pra gente aí sobre evolução e as origens e quais são os limites. Então, cara, quando a gente olha para a evolução, então a gente entende, primeira coisa, como eu disse antes, né? A gente precisa entender que a teoria da evolução é uma teoria científica. O que é uma teoria científica, né? Aí a gente fala, nossa, mas a evolução é só uma teoria. A gente ouve isso direto, né? A gente ouve isso aí, principalmente quando alguém quer desmerecer a teoria da evolução, dizendo, isso é só uma teoria. E aí ele emprega esse termo mais popular de que é só uma teoria como se fosse só uma hipótese. É só um teste. E na verdade não é assim, né? A gente precisa ser um pouco honesto, principalmente quem conhece ciência e quem quer se debruçar mais sobre esse tema, precisa ser muito honesto e muito humilde para reconhecer que quando a gente está tratando de ciência, de filosofia da ciência, a gente entende que uma teoria científica não é a mesma coisa que uma mera hipótese, como a gente está aí falando no sentido popular. Uma teoria, ela é uma estrutura de pensamento que, a partir do teste de várias hipóteses e a confirmação dessas hipóteses, né, ela começa a tomar corpo como um processo explicativo de alguma coisa. Então, uma teoria ela vai oferecer uma explicação de alguma coisa só depois que várias hipóteses foram testadas, foram confirmadas e elas se tornam robustas o suficiente para amparar aquela explicação. Então, uma teoria é um corpo de prova muito robusto. E com o passar do tempo, uma boa teoria, ela vai sempre sendo retestada, né? Pode ser contestada e ela pode incorporar novos conhecimentos. Uma boa teoria, ela vai incorporar novos conhecimentos e ela vai passar nos testes. Ou seja, pode ser que eu esteja fazendo aqui um novo experimento para ver se aquela teoria subsiste ou se ela cai. Ou seja, pode ser que eu encontre um fator externo ali que faz com que minha teoria caia por terra, totalmente. Isso acontece? Isso acontece demais. O que acontece no caso da teoria da evolução é que ela, nesses 160 anos, ela foi muito posta à prova e ela não caiu. Na verdade, ela se reforçou cada vez mais. Isso é algo que é o que a gente chama do consenso científico, né? O consenso científico é algo que não trata de absolutos, mas trata de que, olha, o que a gente tem aqui hoje é a melhor explicação possível. Pode ser que a gente tenha uma contestação mais para frente e isso caia por terra? Pode ser, mas no momento, e nesses 160 anos, ela continua sendo a explicação mais coerente, ou a explicação que dá conta do maior número de fenômenos na biologia, é a teoria da evolução. É porque a galera questiona muito a teoria da evolução em relação às leis, né? E aí tem que explicar que teoria não é lei, teoria é diferente de lei, tipo, não é nem inferior e nem superior, ela só é diferente. Tem uns vídeos no YouTube, talvez vocês quiserem parar um tempo para ver, talvez possam explicar melhor. Mas a lei, normalmente, ela mostra, é quase uma equação, né? Ela pode ser como uma equação. Você joga os dados e ela vai te mostrar como uma coisa funciona, assim. É tipo a lei da termodinâmica. Aqui não mostra como é. Você joga os números
e você vai ver a coisa em funcionamento. A teoria ela é mais uma descrição, né? Ela envolve a lei em torno dela. Aí você pega todas essas tentativas e erros, você pega a lei, que é algo diferente de teoria, coloca junto, aí você escreve um periódico, coloca a prova para a comunidade científica, os seus pares, que é algo importante, lerem, questionarem, e aí você vai vendo essa eficácia, né? Porque essa discussão é muito interessante, né? Tipo, o pessoal fala, teoria, não é lei. Porque são coisas diferentes, né? Elas não têm a pretensão de ser a mesma coisa. Lei é uma coisa e teoria é algo que envolve até mesmo as leis. Exatamente. Uma coisa importante, então, quando a gente pensa numa lei, numa teoria, desculpa, aí o Davi me confundindo. Quando a gente pensa numa teoria, uma teoria científica, ela é limitada na sua capacidade de explicação. O pessoal fala aí uma teoria de tudo, né? O pessoal gosta de pensar, será que a gente vai ter uma teoria de... Uma teoria de tudo é algo totalmente inviável. Então, uma teoria ela é limitada na sua pretensão, ela deve ser limitada. Porque uma teoria que explica algo na biologia não vai explicar algo na sociologia. Uma teoria que explica algo na cosmologia não vai explicar algo na medicina. Teorias são limitadas, esse é o primeiro ponto. Então, a teoria da evolução, ela se presta a explicar o desenvolvimento da vida na Terra. Como que as espécies surgem. Nossa, mas então o que ela não explica? Ela não explica como a vida surgiu. A teoria da evolução não explica a origem da vida. Mas eu sempre achei que fosse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A teoria da evolução ela se presta a explicar como que a vida se desenvolveu a partir do momento que a vida já existe. Mas existem outras teorias, então, para a origem da vida? Sim. Na verdade, a teoria da evolução ela explica, e é uma teoria muito robusta, para explicar a origem das espécies, né? De como que a vida se diversificou. Ô, Thiago, eu acho que o que falta muitas vezes é o que você falou lá na sua primeira participação, né? Nesse episódio sobre fé e ciência que a gente gravou anteriormente, que é essa humildade e cada um entender até onde pode ir, né? Qual é o limite da ciência. Exatamente. E da fé, né? Se você não ouviu, corre lá e ouve esse episódio. Vai lá, gente, que o episódio tá bom mesmo. Então é exatamente isso. A gente muitas vezes faz muitas confusões por não entender bem do que a gente está falando. Então a teoria da evolução ela também não diz nada sobre o universo, sobre a origem do universo, sobre Big Bang. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, porque a teoria da evolução é uma falácia, que o Big Bang não existiu. Eu falei, mas pera lá, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se você está falando de Big Bang, você está falando de cosmologia e de uma teoria cosmológica que não tem nada a ver com a teoria da evolução de Darwin. Então a gente precisa limitar o que a gente está dizendo e encontrar quais os argumentos para a gente falar sobre aquela coisa, né? Então, esse é o primeiro ponto. A teoria da evolução ela é limitada a isso. Ela nunca vai se propor a falar nada sobre o universo, não vai falar nada sobre sociologia, ou vai falar nada sobre, enfim, outras áreas da ciência e da física, né? Enfim, isso deve gerar em nós esse sentido de humildade. E da mesma forma, e justamente por causa disso, a gente precisa se preocupar, e aí eu vou, Guto, já pular para o outro ponto da pauta aí, que é essa ideia do evolucionismo. Bora lá. E a gente precisa diferenciar muito bem, eu acho que é um ponto central da nossa conversa aqui, é a gente conseguir diferenciar o que é a teoria da evolução e o que é o tal do evolucionismo. O evolucionismo, e como bom termo aí que já termina com ismo, né, a gente já entende que é um termo que extrapola algumas fronteiras e se coloca às vezes como uma visão de mundo, se coloca como uma teoria que abrange áreas além do que ela é capaz. Ou se torna algo que vai para o que a gente chama de metafísica, né? De explicações que fogem do campo material, do campo biológico, e vão para questões que não são possíveis de serem analisadas pela ciência. Então, quando o cientista fala que a evolução vem ao acaso, ou quando o cientista diz que a evolução é guiada por forças cegas, quando o cientista diz que a evolução elimina Deus, ele está falando de coisas que não podem ser testadas pelo método científico. Ele está falando de coisas que são metafísicas. E se ele está fazendo isso, ele não está falando mais de teoria da evolução, porque ele está extrapolando aqueles limites que a gente acabou de falar. Ele está falando sobre algo que vai muito além do que a teoria da evolução é capaz de oferecer. E a partir disso, ele está assumindo uma nova visão de mundo. Ele está criando uma visão de mundo para si. Então, o nosso grande problema é como que a gente vai desvincular a teoria da evolução do evolucionismo. Como que a gente vai
ouvir um cientista falando, como que a gente vai ler um livro, como que a gente vai ler, inclusive, nossos livros escolares, e diferenciar ali naquele parágrafo, que às vezes está tudo nebuloso, o que é, de fato, a teoria científica e o que é extrapolação metafísica que está dizendo coisas que não cabem na ciência. Então, quer dizer que, quando eu falo de criacionismo evolutivo, eu também estou falando de algo que não cabe na ciência? De certa forma, sim. Eu estou usando uma teoria da evolução, uma teoria científica, né, que é a teoria da evolução, e a partir disso eu estou aplicando nela os meus pressupostos religiosos, da minha fé, e estou entendendo que ela está sendo guiada por Deus. Ah, mas então eu posso fazer isso? Se você é um cristão, pode. Se o cara é um ateu, ele pode fazer o oposto. Mas a gente está trabalhando com uma concordância, talvez, de que a teoria da evolução, como ciência, ela é aquilo ali. Então eu posso concordar com um ateu, pegando esse exemplo, eu posso concordar com um ateu em relação aos aspectos científicos da teoria da evolução. Nós vamos discordar nas nossas conclusões metafísicas. Cara, eu acho que a gente pode fechar nisso. Eu lembrei de uma situação aqui, de uma escola, não me recordo em qual estado, que estava colocando no currículo escolar das crianças a disciplina de criacionismo e tirando tudo que se falava sobre teoria da evolução, né? Que problema, né, cara? Você vê se criando... A gente vê isso acontecendo quando religiosos que não são tão... Talvez não aprenderam, não sei, né? Enfim, bem bitolados, eles assumem posições políticas, eles tentam fazer esse tipo de, sei lá, né? De doideira, né, bicho? De sobreposição, É confessional né? a escola? Não, é escola pública. Nossa, pública? Uhum. Ai, isso é bizarro, né? É exatamente isso que o Guto falou. Eu acho que isso precisa estar muito claro para a gente entender do que a gente está falando e entender que o criacionismo em si, ele não é necessariamente uma ciência. O criacionismo, ele é uma interpretação da ciência a partir de pressupostos religiosos, pressupostos metafísicos, como eu disse, né? Enfim, se da mesma forma que um ateu extrapola a ciência para afirmar questões que fogem ali, nós também fazemos isso, porque isso faz parte da nossa visão de mundo. E nós olhamos para as coisas... E aí muita gente pensa, mas a ciência ela é neutra e tal. Essa neutralidade científica ela é uma falácia, né? Ela é algo que nós buscamos, ou seja, o fazer ciência, o método científico, ele busca ter o máximo de neutralidade possível. Mas todo mundo que faz ciência, ele já faz ciência a partir dos seus pressupostos, das suas crenças, né? Daquilo que você coloca ali, de como que você vai para o laboratório. Então, se você é um cristão, você vai fazer aquilo e tudo que você encontrar nos seus experimentos, nos seus resultados, nos gráficos, nas estatísticas e no que você está vendo, tudo que você encontrar, em última instância, você vai dar glória a Deus por aquilo. Se você é um cristão confesso, e se você entende que existe um Deus criador por trás de todas as coisas, que é soberano e que está presente na criação por meio da providência, você vai olhar para aquilo e você vai dar glória a Deus por aquilo. Seja uma datação geológica, seja um processo, um mecanismo evolutivo que você identifica como que aquilo aconteceu, seja uma árvore filogenética, onde lá a gente tem os seres vivos, né? Eu posso olhar para aquilo e dar glória a Deus, porque eu estou entendendo que se os meus resultados me levaram a isso, glória a Deus por isso. Mas um ateu, ele vai fazer o oposto. Ele vai olhar para aqueles dados e ele vai ter um viés tão diferente do seu, porque ele tem uma crença tão diferente que ele vai olhar para aqueles dados e dos mesmos dados que você olhou, ele vai ser capaz de concluir que não existe Deus ali. Ou seja, ele está concluindo isso não por causa da ciência em si, mas por causa da crença que ele já tem, né? Seja um ateu, e aí, mas ateu tem crença? É claro que o ateu tem crença, né? Ele crê na ausência, mas ele crê que aquilo é assim. Esse é o ponto-chave. Nossa, mas como é que a gente explica, então, tantos problemas com a teoria da evolução? Meu pastor falou que a gente não pode aceitar a evolução. E aí a gente tem que ver isso. O que é a própria ciência que está dizendo e o que é esse evolucionismo como filosofia, como visão de mundo? É difícil diferenciar uma coisa da outra? Mas a gente parte por aí. Muito bem. Agora, a gente vai para nossa pergunta final aqui da pauta. São algumas dificuldades teológicas que a gente tem sobre esse tema e algumas respostas. Cara, eu acho que o Thiago vai saber explicar essas dúvidas, talvez essas dificuldades e algumas respostas melhor que eu. Eu confesso, eu peço que vocês não me condenem, eu
sou muito tranquilo em relação a conciliar. Eu sei que tem algumas questões que podem ter problemas, mas eu acho que a minha leitura em relação à narrativa do Gênesis, eu tento fazer uma leitura muito suave em relação a isso, sabe? Eu não tento colocar tanto a narrativa como se cada evento ele de fato fosse literalista, sabe? Então eu não tento trazer o evento como se existisse só um homem e uma mulher e mais ninguém, como se de fato fosse uma árvore, duas árvores, né, que falam uma da vida e uma da morte. Eu não tento ficar pensando se o fruto era uma maçã, se era uma banana, ou sei lá o quê. Eu tento enxergar Principalmente porque o fruto era um coco, né? Essa piada é boa. Quase que se você não faz, eu ia fazer. Com certeza. Eu saquei ela depois. Não, mas tem que explicar a piada, cara. Tem um jeito. Pra quem tá ouvindo aí não entendeu, gente, é porque eles pegaram o fruto, tomaram e comeram. Então, o único fruto que você consegue tomar e comer é o coco. É isso. Então, não tem... Muito bom. Tá, gente? Qual que é a parada? Qual que é a minha visão em relação a toda a narrativa do Gênesis? O Gênesis, ele não é a primeira narrativa com esses símbolos, essas expressões na história da humanidade, sabe? Então, se você vai pegar cronologicamente, você vai encontrar outras narrativas Calma, que Davi, usam... fica isso com calma, porque é treta. Tá. Vamos devagar, por favor, não me condene. Negócio. Se você... Ó, isso é uma questão agora... Isso aí você sabe que dá um podcast à parte, né, Davi? Beleza, Você então vou tentar ser sucinto. Não, olha só. Vou tentar fazer de novo o parênteses Apocalipse e Gênesis para ficar mais claro. João, ele não escreve algo totalmente novo. Se você pega João e a sua Bíblia tem aquelas referências de outras passagens bíblicas, você vai ver que Apocalipse é referência atrás de referência. João Até foi ali... apócrifos, né? Sim, João foi lá, ó, colocando e depois citando. Segundo Ezequiel, segundo Daniel, papapá. O pessoal da BNT entende mais ou menos qual que foi a função do João ali. Só que João, ele faz isso com outras coisas, sabe? João, ele não faz citações apenas dessa cultura judaica. João, ele pega símbolos e figuras de linguagem do que seria uma cultura secular da época, uma cultura gentil. Isso não é novo na Bíblia, sabe? Se você pega o Gênesis, e aí, por favor, eu acredito em Jesus, eu acredito na inerrância, nascido e criado na igreja, acredito na igreja de Jesus, tudo Embaixador mais. do rei. Embaixador não, mas agora eu tô um pouquinho à frente das juventudes, né? Tô mais pra lá nas juventudes. O embaixador do rei não tive essa oportunidade, mas enfim. Então tá explicado. É filho de pastor. É filho de pastor. Sim. Mas pretendo ser pastor. Não, mas qual que é a ideia? E falando sério, aí, por favor, peço a compreensão de quem tá escutando. Quando você pega o Gênesis, ele não é a primeira narrativa daquele modelo, daquele gênero literário, e os símbolos que ele utiliza, a narrativa, e quando eu falo símbolos é o quê? Serpente, árvore, jardim, isso tudo é encontrado em outros relatos, em outras narrativas, em outros livros anteriores a Gênesis. E aí, qual que é a grande questão da minha leitura? É que Moisés, ele está usando símbolos comuns e reorientando. Pensa, Moisés está pegando uma bússola, ele pega uma bússola quebrada e reorienta ela para o sentido certo. É isso que o Moisés está fazendo. Eles falam, vocês estão usando essa bússola? Tranquilo. Só que coloca ela para apontar o norte de verdade. Vocês estão achando que estão indo para o norte, estão indo para o oeste. E aí o que ele faz é usar a mesma bússola e apontar para o caminho certo. E aí você pensa, mas por quê? Porque é a forma que eles enxergavam o mundo, sabe? Não dá para pensar que Moisés sabia quantos planetas orbitavam a torre do Sol, quantas galáxias existiam. Moisés não está preocupado em explicar a teoria da evolução por um motivo de anacronismo. Isso não existe naquela época. A ciência moderna não existe na época de Moisés. Moisés está preocupado em responder as questões do seu tempo. E essas questões e esses símbolos eles estão presentes na época de Moisés. Então a minha leitura em relação ao Gênesis ela é mais suavizada por eu entender dessa forma. Não quer dizer que não há problemas.
Quer dizer que eu não implico tanto com esses relatos, porque eu entendo que a mensagem por trás dele é mais importante do que se todos eles são de fato literalistas, né? Ou não. E aí alguns eu acredito que sim, outros eu acredito que não. Aí eu deixo essa parte pro Thiago, para ele responder e consertar os possíveis erros que eu cometi. Então, Davi, ele já jogou algumas coisas muito interessantes aí e a gente pode trazer mais algumas dificuldades aí. A leitura de Gênesis talvez seja o primeiro grande problema, né? Problema entre aspas que eu estou dizendo aqui, né? Dificuldades e com a questão da evolução, com a questão de como que a gente vai aceitar uma coisa que parece que não está ali no texto. Nossa, mas como assim, né? Como é que Deus guia isso? Mas ali no texto está dizendo outra coisa. Então, as leituras de Gênesis, de fato, elas são complicadas e é por isso que a gente não bateu o martelo em muitas coisas hoje ainda, né? Os exegetas, os especialistas no texto estão aí em debate. Como eu disse lá no começo, isso tudo está na mesa. Existe muito debate sobre textos, principalmente sobre os textos de Gênesis. Então, isso não está fechado ainda e a gente precisa ter humildade para... Na verdade, eu digo não está fechado ainda como se aquilo fosse fechar em algum momento, né? Mas são coisas que eu acho que realmente, de fato, não se fecharão, porque o texto, ele dá esse respaldo, o fato do texto ser pouco, ele não tem, né, não é exaustivo, você tem como eu disse lá, né, tem uma página. Então, tem coisas que, de fato, vão sempre estar abertas, e a gente tem que se acostumar com essa ideia do mistério na Bíblia, né, o do que Deus escolheu revelar e o que Deus não revelou para nós. Isso tem que ser sempre claro para a gente não cair em problema conosco mesmo, né, e com Deus. O famoso mistério de Deus, né? Pois é, a gente precisa respeitar isso, sabe? Não é só desculpa para quem não conseguiu entender, é porque de fato existem esses mistérios e a gente não vai ser capaz de entender tudo. Mas só para a gente tentar listar algumas das coisas aqui que a gente tem de problemas ou de dificuldades que colocam frente à teoria da evolução, né? Uma delas, talvez uma das principais, é a questão de Adão e Eva. Então, para lá, como é que fica a questão de Adão e Eva se, pela teoria da evolução, em tese, a gente tem seres humanos que foram originados através de um processo evolutivo, de populações que já existiam, e então Adão e Eva não surgiram ali como um casal único, na verdade já existia pessoas antes. Como que a gente lida com isso? Existem muitas respostas possíveis, e não cabe aqui agora, né? Mas só para a gente ter alguma ideia, né? E de fato, pela teoria da evolução, a gente teria uma população de seres humanos já pré-existentes, e Adão e Eva seria um casal, talvez retirado de dentro dessa população pré-existente, né? Nossa, mas espera lá, o texto permite fazer essa leitura? E aí a gente entra naquela especulação. Opa, espera lá, né? A gente está acrescentando coisas ao texto bíblico. Isso não significa que a gente não possa especular, né? E é por isso que ideias, assim, ou modelos, assim, eles devem ser tratados, de fato, como modelos plausíveis, mas que não são fechados. Eles simplesmente, se surgir um modelo melhor, eu posso adotar. Não tenho que ter esse rigor com ele. Mas uma das ideias é justamente essa. A gente teria ali na região do Oriente Próximo, né, do Antigo Oriente Próximo, na Mesopotâmia, populações de humanos já existentes, de onde Deus teria chamado, por exemplo, né, um casal. Essa é uma delas, é uma das que eu gosto, mas por isso que eu estou falando sobre ela aqui agora. Existem várias outras. Mas Deus poderia ter chamado um casal, se revelado a eles. Nossa, mas como assim? Isso pode ser pensado se você parar para pensar como Deus trabalhou com outros personagens ao longo da Bíblia, no seu relacionamento com outros personagens. Foi assim que Deus fez com Noé. Deus simplesmente se revelou a Noé e o chamou para uma tarefa. Como Deus fez com Abraão. Deus simplesmente se revelou a Abraão e o chamou para ser o pai de todas as nações, né? E fez a aliança com ele. E dessa forma a gente tem outros eventos, né? A gente vai vendo como que Deus se revela, ou seja, é tudo partindo de Deus, da soberania de Deus, que escolhe alguém da forma que para nós parece aleatória, mas para ele é a forma que ele quis. Abraão era um cara lá em Ur dos Caldeus, ou seja, não era um cara de Canaã. Ele era um cara entre os pagãos que existiam na margem do rio Eufrates e Tigre, lá no Iraque. Como assim Deus chama pagão, Thiago? Para de escandalizar os outros. Pois é, então Abraão não era crente antes de ser chamado, ele foi chamado, né? Abraão pertencia a um povo que era politeísta e tinha todas as suas visões de mundo. Enfim, da mesma forma que Deus chama Abraão, Deus chama Noé,
fazer esse paralelo com o chamado de Adão e Eva, né, como esse casal que recebe a revelação e que pode transmitir essa revelação, e aí dá origem a esse povo, e que nada mais é do que a história da Bíblia é essa, né? Deus escolhendo um povo. Então a gente pode pensar, Deus escolhe um povo a partir de Abraão? Não, ou Deus escolhe um povo a partir de Noé? Ou Deus escolhe um povo a partir de Adão? Né? Então a genealogia leva até Adão. Inclusive em Mateus, a genealogia leva até Adão, né? Filho de Adão, filho de Deus. Então Adão poderia ter sido escolhido de uma população pré-existente e ali ele recebeu uma revelação e ele se torna um representante de Deus na Terra? Pode ser. Talvez pode. É especulação? É uma especulação. Mas é interessante para mim? Para mim é. Isso explicaria, talvez, por que lá em Gênesis 4, e aí só para dar essa última coisa, por que lá em Gênesis 4, quando Caim é mandado embora, né? E acho que é um texto que também muita gente se pega com dificuldade. Com quem que Caim casou? Ou com quem que Caim... De quem que Caim tinha medo de se encontrar? Peraí, se só tinha Adão, Eva e Caim, porque Abel morreu, Caim ia ter medo de quem? Caim ia se casar com quem? Lilith. Lilith, né? Ou então com as irmãs, né? Gente, e aí a gente entra mais uma vez no campo da especulação. É zoeira, tá? É zoeira a parte do livro. Thiago, tá só preciso traduzir pros ouvintes a cara da Leia nesse momento aqui. Não, gente. Não ótimo, dá. Cara, olha, eu tava pensando em falar a cara da Leia depois. Para, por favor. Tem criança chorando, tem gente passando mal. Para, por favor. A cara da Leia tem impagável. Não, legal. Olha só, não, eu até bebi uma água para conseguir falar. Eu nunca tinha ouvido isso. Meu Deus, se minha mãe souber o que eu tô fazendo, a minha mãe vai me bater. Vai falar com quem que eu tô andando. Falar que o culpado é pastor Gustavo. É isso. Não, olha só. Não, é interessante. Olha uma parada que eu ouvi quando eu era criança com a tia da EBD, gente. A tia do culto infantil. Vocês destruíram a minha memória. Ela falou assim... Ai, meu Deus. Ela falou, né, explicando que Deus fez Adão, fez Eva, nananã, do pó da terra, com a mãozinha dele e tal. E aí, ela falou que as meninas tinham uma costela a mais do que os meninos, porque Deus tirou a costela do Adão para fazer da Eva e mandou a gente contar. E os meninos tinham uma a menos do que as meninas. Eu também já ouvi essa quando eu tava... E eu fiquei com isso para sempre na minha vida, porque eu nunca mais contei de ninguém, né? Então não. Essa costela aí não tá faltando. Ai, meu Deus! Sinto muito. Gente, como é que eu vou ensinar as crianças? E olha só, se você parar para pensar, essa explicação também é essa explicação que as tias geralmente davam, né? Também é uma especulação, não tá essa informação de que o homem tem uma costela a menos hoje, não está na Bíblia. Né? É uma inferência. Né? É uma inferência a partir de uma interpretação. Por exemplo, a ideia de que Caim poderia ter casado com uma irmã, já que não existia mais ninguém, também é uma especulação, porque não está no texto. Um pastor falou isso para mim, porque eu perguntei, ele falou assim, não, casaram entre eles. Mas eu acredito que Deus fez Adão e Eva, mas milhões de outras pessoas também. Mas então. Ou seja, da mesma forma que eu pensar que que Caim necessariamente se casou com uma irmã, ou que Caim encontrou outros seres humanos, as duas visões são especulações, porque elas fogem ao texto. As duas visões fogem ao texto. Então eu posso ficar com qualquer modelo que eu quiser nesse caso, assim, porque eu não tenho uma resposta para isso. Então a gente pode pensar. Então é uma área que a gente está livre, é uma área nebulosa, e que a gente não cai em pecado simplesmente por estar pensando nessas coisas, porque ela não está tratando de um tema central das escrituras que a gente precisa de um rigor nesse sentido, sabe? Sim. Enfim. Essa é uma questão, Thiago. Essa é uma ideia. Oi. Uma questão é que, por exemplo, no Adão, ele é também um termo ambíguo, né? Então ele pode, ao mesmo tempo, significar homem e homens, né? No plural. E aí leva uma questão muito engraçada, porque talvez o nome de Adão não seja Adão, né? Adão seja uma forma de nomear homem. Aí, por exemplo, Deus pode olhar para o primeiro homem e ter chamado aí de Guto, e a gente tá aqui chamando ele de Adão, sabe? Gente, deu por hoje, hein? Da mesma forma que Adão
deu nome para os animais e o avestruz não era avestruz, né? Exato. Pronto. Gente, Eu vou acho ter que descer e tomar A uma. partir de hoje eu vou chamar Dom de Guto. Não, tá doido? Mas olha só, eu acho que realmente os nossos ouvintes têm bastante coisa para processar aí. Foi muito bom, cara, muito legal mesmo. Acho que deu para dar trazer a galera para um local diferente. Eu acho que essa é uma das propostas do nosso podcast aí, iniciar conversas e discussões, né? Leva o Thiago na sua igreja aí, galera, para dar uma aula na IBD. Eu acho que vai ser maneiro, hein, Thiago? Estamos aí à disposição. Muito bom. Sempre um prazer poder falar sobre isso. E, gente, antes que vocês crucifiquem mais a gente aqui sobre essas loucuras que a gente falou no final, lembrar que é interessante lembrar que várias dessas especulações ou esses pensamentos, eles não são simplesmente nossos aqui, né? Existem muitos autores bíblicos e comentaristas de Gênesis que trazem ideias e visões justamente para tentar fazer essa conciliação do que a ciência tem observado e do que o texto permite, né? Do que uma interpretação compromissada e responsável do texto pode nos permitir. Tá? Então, não há aqui uma divergência no sentido de que nós estamos brincando com a Bíblia, nós estamos brincando e desrespeitando as Escrituras Sagradas. Não é isso. Isso é um trabalho que é feito por gente séria, por gente que está nos seminários, por teólogos que têm publicado esse tipo de coisa em revistas acadêmicas de teologia, buscando um diálogo sempre contínuo com a ciência, com a teologia, com a interpretação das Escrituras. Isso é trabalho de gente séria. Isso ou seja, não é brincadeira, sabe? Por mais que pareça, né? A gente fica brincando. Porque é conversa de mesa de pós-culto, né? Assim, que a gente tá aí, sai para comer um hambúrguer e tá depois conversando essas coisas. Mas a gente tá tentando entender, a gente tá brincando, mas existe algo por trás. E isso é muito importante para a gente ir construindo, né, o nosso conhecimento. Muito bom, cara. Sensacional, sensacional. Só fico aqui, já queria deixar o convite para um próximo episódio. Não sei qual é o tema, mas eu queria gravar um outro episódio sobre algo nessa linha, o Thiago. E para o programa não ficar maior do que já tá, né? Já tem 1h30 de gravação. Eu queria pedir para vocês, o Davi também já disse que leu alguma coisa ou quer ler alguma coisa nesse sentido, para vocês darem sugestões de leitura para os nossos ouvintes aí. Então, eu acho que o principal livro que a gente pode recomendar, e para quem quiser se aprofundar mais nessas visões diferentes, de Terra Jovem, Terra Antiga, Criacionismo Evolucionista, Design Inteligente também, é um livro que se chama A Origem, foi lançado pela editora Thomas Nelson, em parceria com a ABC2. Então é muito fácil de achar, sempre está tendo promoção do e-book dele. O livro se chama A Origem, da editora Thomas Nelson. E então ele vai dar um panorama bem geral e muito interessante sobre todas essas visões. É um livro de debate, assim, cada autor dialoga com o outro, sabe? Assim, eles trocam figurinhas ao longo do livro. Então é muito interessante porque a gente vê pontos positivos, pontos negativos, fraquezas de cada uma dessas visões. É muito interessante, recomendo demais esse livro. E para quem quer se aprofundar mais no tema de criação ou evolução, eu disse lá no começo, né? Tem um livro que se chama Criação ou Evolução? Precisamos escolher? Então esse é um livro exatamente sobre esse tema de criacionismo evolutivo. Ele é um livro bem mais profundo, né? Ele é mais esmiuçado, né? Os temas ali dentro da biologia. É um livro escrito por um biólogo que é cristão e que também tem formação teológica. Então ele traz os temas da biologia sobre como que a teoria da evolução funciona, questões de genética, e ele traz também as questões desses problemas teológicos aí. A gente passou um pouco em alguns, né, mas tem muitos outros, né, questões sobre a morte, sobre a queda, tem muitas questões aí que tocam esse tema da criação e evolução. Então esse livro, Criação ou Evolução, eu recomendo demais. Eu vou recomendar 2, então. Esse Criação e Evolução tá aqui em casa, mas eu não li ainda. Eu vou recomendar O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton. Ele é um livro que não foca tanto em biologia, ele fica mais nessa parte histórica e teológica. Então, por exemplo, ele vai tocar na questão
da quantidade de pessoas, nessa ideia do Thiago trouxe de Deus chamar um casal, da representatividade, etc. Ele vai tocar em outros temas também, sobre a ideia de jardim, da árvore e tudo mais. E um outro livro que eu gostaria de indicar, é um que eu tô terminando Davi. agora. O John Walton é referência, né, no Antigo Testamento, então Ele vale muito a pena. Sim, ele é referência. E outro livro que eu gostaria de indicar é O Ajuste Fino do Universo, do Alistair McGrath. Ele também é referência, o Alistair. O Alistair não é referência no Antigo Testamento como o John Walton é. O Alistair é uma referência no sentido de teologia e de ciência. Se eu não me engano, o Thiago pode me consertar, ele ocupa a cadeira em Oxford. Agora eu não lembro se é na área de teologia ou na de biologia, ou se é nas duas. Teologia e química, ou se é nas duas, mas é uma ou na outra. Então, cara, te consertar eu não posso não, cara, mas o Alistair McGrath, ele é professor da cadeira de Ciência e Religião na Universidade de Oxford. Ele é um dos grandes nomes nessa área aí hoje, desse diálogo entre fé e ciência. E assim, ele é teólogo e ele tem um doutorado em bioquímica também, né? Então, cara, ele manja demais. Esse aí tá bem referendado. Então, gente, sensacional, cara, sensacional. Aprendi bastante, né? Só sair com algumas interrogações, assim, ideias para um próximo. Fiquei com vontade de gravar um episódio sobre Gênesis. Quem sabe aí com meu amigo hebraísta, pastor Vanderlei. Gente boa demais. Mas, gente, é isso. Eu acho, Guto, que o Vanderlei deve ouvir a gente, aí se eu tiver errado, ele me liga aqui pra casa e tem meu número e briga comigo. Mas eu acho que ele segue uma linha parecida. Não, o Vanderlei ouve todos, cara. Ouve todos. Já tá convidado já. Quem sabe aí pra jogar mais luz ou mais crise nas pessoas sobre a interpretação de Gênesis aí. Queria agradecer, Thiago. Valeu mesmo, Thiago. Davi. O Instagram do Thiago é thiago.arp. Segue lá. Quer divulgar mais alguma coisa? Alguma novidade da ABC2, ou Thiago? A gente tem o nosso grupo de estudos daqui do Espírito Santo, né? A gente se encontra uma vez por mês para estudar algum tema. A gente vai tratar esse semestre todo sobre virtudes intelectuais. Então, quem tiver afim, é só procurar o pessoal aí. Me procura no Instagram, ou então chama o Davi, chama o Guto, que me repassam contato. Vocês podem participar à vontade do nosso grupo. Ele é para quem estiver interessado, quem quiser caminhar junto. Não tem pré-requisito, não. E a gente criou um Instagram, né? A gente criou um Instagram hoje. E tem o Instagram. Você pode seguir também, ABC2ES. Até quem é de humanas. Oxe, eu sou de humanas. O que mais tem lá, na verdade, é humanas. Amém. É a redenção, é Deus tocando no grupo. Muito bom. Todo mundo é bem-vindo. Ô, Davi, quer divulgar alguma coisa aí, cara? Então você que tá assistindo a gente no dia 6, no dia 10, na sexta e no sábado, a gente vai ter o Congresso Reação, Congresso da Juventude Batista Capixaba. O Guto vai estar lá, vai ser uma sexta e um sábado bem leve, vai ser 100% online, gratuito também, então participem com a gente, principalmente você que é batista, você também que é de outra denominação, tá mais convidado, não tem problema nenhum. Acompanha com a gente, passa o dia com a gente, participa, comenta, fala o que você achou, e a sua vida, no nosso meio, é muito bem-vindo. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, Davi, por ter escrevido a pauta pra gente. Obrigado, Thiago. Valeu mesmo, de coração. Se Deus quiser, Prazerão, gente. De novo aí. Prazerão Lainha, tá com você. despede-nos aí, Lainha, dos nossos ouvintes. Gente, essa noite, 3 horas da manhã, eu vou acordar olhando pro teto, pensando no que eu ouvi aqui. Leia está escandalizada. Ela vai acordar pensando, será que o nome do Adão é Guto? Não, eu abri Gênesis aqui, eu tô lendo. Eu falo assim, não, é impossível que eu li de uma forma tão equivocada. E eu li de uma forma muito equivocada, anos e anos. A gente vai lendo, vai esquecendo, os outros vai falando e a gente vai inventando coisas. E aí, para jogar mais lenha nessa fogueira, a história oral, né? A Bíblia foi escrita de uma forma oral também, né? Passava de pai para filho, de pai para pessoas aí, né? Várias pessoas falando. E imagina, né? Enfim, gente, é isso aí. Foi muito bom. Hoje estourou as ideias mesmo. Muito obrigada. É muito bom aprender com vocês dois. É isso aí, gente. Valeu mesmo. Até a próxima.
e um abraço no seu coração. Um abraço. Um abraço, Fiquem com gente. Deus. Valeu. Um abraço.